Olá, sejam todos bem-vindos. Em 2017, fomos visitados pelo Oumuamua, que foi descoberto por um telescópio havaiano. Por isso ele recebeu esse nome de Oumuamua, que em havaiano quer dizer mensageiro do passado distante. E até hoje não se sabe ao certo se o Oumuamua era um asteroide, um cometa ou uma nave alienígena. Em 2019, nós recebemos a visita do Borisov, que era um cometa. E no dia 1º de julho de 2025, apareceu o 3I Atlas. Por quê? Por que esse nome? Porque é o terceiro, I vem de interestelar, e o Atlas porque ele foi descoberto pelo Asteroid Terrestrial Impact Last System, tá? Então, por isso recebeu esse nome de Atlas. Ele não é um meteorito e ainda não se sabe ao certo se é um cometa, porque ele não possuía uma cauda, mas agora parece que apareceu uma cauda. Ocorreu uma tempestade solar que se dirigiu para esse 3I Atlas, fazendo com que aparecesse uma pequena cauda vista no espectro vermelho. É uma cauda muito pequena, feita com uma quantidade mínima de gás ionizado e de poeira. E a cauda de cometa geralmente é muito maior e ela aparece no espectro azul. Bom, de acordo com o cientista Avi Loeb, o 3I Atlas possui um brilho na frente. Esse brilho não é reflexo da luz solar, porque neste caso o objeto deveria ter um diâmetro maior do que 20 quilômetros. Isso indica que o objeto talvez esteja gerando a sua própria luz. O 3I Atlas está expelindo poeira na direção do Sol. E se ele fosse um cometa, o vento solar empurraria este material para o lado contrário, formando aquela cauda brilhante de cometas. Em um cometa é encontrado geralmente uma pequena parte de níquel e uma grande quantidade de ferro. Porém, nesse caso, não foi encontrado ferro e níquel em quantidade bastante elevada. Isso aponta para a possibilidade de ser um composto por uma liga metálica artificial, similar às naves espaciais para suportar ambientes extremos. Existe ainda a produção de cianeto. O níquel e o cianeto estão aumentando à medida que ele vai se aproximando do Sol. A natureza não refina o níquel, enquanto libera gás cianeto, mas as fábricas fazem, né? Então, isso mais parece uma tecnoassinatura de algo artificial. Outra coisa interessante é que ele se encontra no plano dos planetas e a chance disso acontecer aleatoriamente é de 1 em 500. Por estar no mesmo plano dos planetas, ele passará perto de Vênus, Marte e Júpiter. E a probabilidade de passar tão perto destes planetas é de 1 em 20.000. Para o físico John Brandenburg, tanto o Oumuamua quanto o 3I Atlas parece que estão fazendo uma campanha de reconhecimento do nosso sistema solar. E o mais interessante ainda é que surgiu, vamos dizer assim, uma fofoca, entre aspas, de que o presidente Donald Trump e mais o Vladimir Putin teriam se encontrado não apenas para discutir o fim da guerra, mas sim também para discutir sobre a passagem desse 3I Atlas. Estes são alguns dos fatos que nos levam a pensar que se não é um meteorito e se não é um cometa, deve ser um artefato alienígena. O fato é que para a maioria dos cientistas eles preferem criar um novo objeto como um cometa escuro do que aceitar que possa ser uma nave alienígena. Eles devem ter ficado muito contentes, aliás, com a descoberta de uma cauda, porém essa cauda ela é extremamente pequena.
E talvez eles estejam assim um pouco temerosos, né, de afirmar que trata-se de um artefato alienígena e depois não ser, enfim, e serem ridicularizados. Ou talvez eles ainda estejam muito, vamos dizer assim, enredados no sistema, na Matrix. Segundo o JP e o Emery Smith, para quem não sabe, o JP é um militar aposentado que ainda presta serviços para o serviço secreto dos Chapéus Brancos. O 3i Atlas está conectado às arcas, que estariam transmitindo mensagens para os governos sobre a necessidade da paz e do combate a regimes opressores. E em 15 de agosto de 1977 foi captado um sinal de rádio na frequência de 1420,4 MHz, que corresponde à linha do hidrogênio ou à linha de 21 centímetros. Essa é a frequência produzida pelos átomos de hidrogênio, e o hidrogênio é o elemento mais abundante do universo. Portanto, imagina-se que qualquer civilização minimamente tecnológica tenha conhecimento disso. Essa frequência, ela também é protegida na Terra por ser uma frequência muito importante para a radioastronomia, ou seja, ela não é usada, essa frequência, para outras coisas. E essa frequência também, ela é mais fácil de viajar por distâncias interestelares, porque consegue atravessar nebulosas sem ser alterada. Este sinal ele veio de uma região próxima da constelação do Sagitário, que fica no centro da nossa galáxia. O sinal nunca foi explicado. E ele é descrito como um tipo de mensagem aleatória e não é um sinal natural, tá? Então, este sinal ele é conhecido como sinal WOW em inglês, ou seria em português uau. Por quê? Porque quando os cientistas observaram este sinal, a reação deles foi essa, eles fizeram uau, então ficou sendo conhecido como sinal uau. Outra coisa interessante, e principalmente para quem gosta de teoria da conspiração como eu, tá? É que em 1977 foi lançada a sonda Voyager 1. E ao traçar a trajetória do 3i Atlas de volta no passado, eles observaram que ele se origina da região justamente em que veio este sinal. Uau! Então, eu fico imaginando, será que eles já na época de 77 não sabiam ou não desconfiaram de que era um sinal alienígena e enviaram esta sonda Voyager 1 para tentar entrar em contato com este sinal? É uma teoria. Pode parecer meio maluca, mas como eles estão sempre nos escondendo muitas coisas, é possível. No mesmo ano de 1977, também, Virilon, do comando Astar, interrompeu uma transmissão da televisão britânica com o aviso de que temos pouco tempo para aprender a viver juntos e em paz, para que possamos participar dessa transição toda planetária, que é esse momento atual que estamos vivendo. John Ramirez, um ex-agente da CIA, afirma que o novo objeto já estava sendo aguardado pela Agência de Inteligência Geoespacial e que algo muito grande está prestes a acontecer. E cientistas chilenos afirmam ter interceptado um sinal semelhante ao código Morse transmitido pelo 3i Atlas. Mas como eles não conseguiram decifrar esse código, eles pediram ajuda para uma IA, uma inteligência artificial, que traduziu a mensagem da seguinte maneira: estamos a caminho, estávamos observando vocês, não tenham medo, chegaremos em breve. Tudo parece muito fascinante, principalmente porque estamos em pleno período de revelações na Terra. Nunca antes tivemos tantos acontecimentos se intercalando em um pequeno espaço de tempo.
A revelação da existência de vida alienígena está batendo à nossa porta. E para muitos de nós, essa existência é óbvia, mas para a grande maioria não é. Vamos imaginar que o 3I Atlas seja uma nave que está chegando de mansinho, para que a população tenha tempo de se acostumar com ela e assim não cause tanto pânico. Talvez seja por esse motivo que o 3I Atlas ficará escondido atrás do Sol para não ser visto diretamente da Terra. Talvez estejam tentando forçar uma divulgação. Porque, pelo que eu sei, os alienígenas deram um prazo para os governos da Terra para que fizessem a divulgação. Mas o que está em jogo para que essa divulgação seja feita é uma coisa bastante complicada, que levaria, inclusive, a divulgação de uma série de tecnologias, e aí teriam que explicar também por que essas coisas todas foram escondidas por tanto tempo. A comunidade científica tenta fazer de tudo para esconder este fato da população, como sempre faz, mas chegará a hora em que não poderão esconder mais. Afinal, como disse o Mestre Jesus, chegará o dia que até as pedras falarão a verdade. Eu não sei quanto a vocês, mas eu aposto que é uma nave de seres alienígenas benevolentes e eu estou aguardando esse contato há muito tempo e ansiosamente. Namastê. Que a fonte criadora proteja todos vocês.